Nós vamos falar sobre essa fase dos 6 aos 12 anos e como que essas crianças estão inseridas nessa sociedade. Elas, no passado, estavam inseridas numa grande sociedade, numa grande família estendida, que tinha os pais, muitos irmãos, os primos, os tios, os avós muito próximos, vizinhos muito próximos, amigos. A gente consegue até visualizar as casas, os quintais, e felizmente isso ainda acontece em muitos lugares por aí. Mas nós sabemos também que o número de famílias em apartamentos, em casas menores, famílias menores também, famílias em que você tem um casal com um filho ou no máximo duas mães, dois pais, um pai, famílias monoparentais. O número aumentou absurdamente por causa do divórcio ou porque realmente foi uma escolha de um dos dois. Isso influencia no desenvolvimento, na evolução, na vida dessas crianças. Nós temos nessa idade a fase escolar, porque é lógico, as crianças podem e até devem, na minha opinião, ir para a escola antes dos 6 anos, mas vocês sabem que lei mesmo é a partir dessa idade. Bom, o que acontece é que quando eles estão na escola, eles têm com certeza o convívio com outras crianças da mesma idade. E o convívio com adultos, que são no caso os professores, que vão ensinar sobre o mundo. Então isso pode acontecer em casa e provavelmente acontece já na casa de vocês. Mas é na escola que as disciplinas, as matérias, os conteúdos são organizados de uma forma mais didática. Então, por isso que nós falamos que essa é uma fase escolar. As crianças, em termos de desenvolvimento cognitivo, já são capazes de entender as coisas mais concretas. Não é tudo mais do corpo, a percepção. Elas têm noção de tempo, de espaço, de distância. Então, é quando elas aprendem, por exemplo, os dias, as horas, os meses, os anos, as estações, sobre os outros países, as outras cidades, as diferenças. E é muito interessante que as crianças estão abertas para descobrir sobre o novo. Eles gostam da escola e a família ainda tem um papel muito importante na vida dessas crianças. Essas crianças, elas já não são tão dependentes dos pais ou dos adultos que cuidam dela como eram quando eram menores. Elas não precisam ser carregadas no colo, não precisam de ajuda para se alimentar, para escolher e se servir com os alimentos. Elas podem até contribuir na preparação dos próprios alimentos. Elas já conseguem se vestir sozinhas. São crianças que conseguem, por exemplo, porque conseguem caminhar e já sabem ler, né? Porque na escola eles vão aprender, por exemplo, todas essas habilidades cognitivas. Então vão aprender as letras para poder depois escrever, ler. E aquelas histórias que antes eram só contadas pelos adultos, que liam, que sabiam, eles agora podem ler. Além de assistir, que eu sei que muitos assistem às histórias, né? Os vídeos, os desenhos. Eles agora aprendem sobre os números e conseguem contar, fazer contas. Contas não só de soma, de adição ou de subtração, mas também já começam a aprender contas muito mais complicadas. Essa paixão pelo aprender, esse interesse das crianças por aprender é típico dessa idade. Por isso que escola, professores, hierarquia, amigos são tão importantes. Por isso que ainda também família, irmãos são tão importantes. Queria falar agora sobre esse papel dos pais. Os pais das crianças a partir dos 6 anos, o papel dos pais, desse adulto cuidador, né, que pode ser uma avó também, pode ser enfim, ele é um pouco diferente. Eles não são tão dependentes de nós. Então, como eu disse, eles não precisam do nosso colo, não precisam da nossa ajuda o tempo todo. Só que às vezes, porque o nosso tempo de convivência com essas crianças é menor, existe uma certa culpa, sabe? Uma vontade de querer demonstrar o nosso afeto e o nosso amor. E aí a gente acaba fazendo coisas por eles que eles seriam capazes de fazer sozinhos. É quando nós, por exemplo,
damos com a comida na boca, ou trocamos os nossos filhos, ou damos banho, ou ajudamos eles a se escovar os dentes, por exemplo. E são coisas que eles já podem e devem fazer sozinhos para desenvolver aquelas habilidades emocionais, aquelas habilidades do tipo autonomia, poder pessoal, que é quando a criança desenvolve aquela crença do eu consigo, eu sou capaz, eu sou útil, eu contribuo, eu sou importante, eu pertenço. Eu não dependo tanto, você está desenvolvendo também autonomia, né? Sabe, muitas vezes nós adultos queremos ser super pais, super mães e queremos que os nossos filhos sejam super filhos. Isso não existe, vocês já sabem. Então não vamos nos frustrar com isso. É que essa sensação de frustração, de fracasso, de vergonha, de culpa, de tristeza, de estresse aparece e às vezes vira uma batalha. Eu tô mandando fazer isso, não, eu não quero.